Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Que hoje o programa vai acelerar, decolar e voar. Está literalmente no ar mais um episódio de História Revista. Super Game Power 29, agosto de 1996. O Nintendo 64 foi aprovado com o piloto Wings e Mario. O Saturn recebe o Knight e o PlayStation tem Top Gun e Motor Toon GP. E ainda tem mais 150 dicas espalhadas por aí. Tudo por apenas R$4, só que o programa é de graça. Vamos lá então. Nas notícias do dia, a primeira fala da Sega Soft que lança títulos para o PlayStation. Em parte eles eram a Sega, mas também foram uma coisa por si só, daí a curiosidade da notícia. E aqui ao lado vemos o controle especial criado para o Saturn que vinha com o Knight. Tem uma alavanca analógica que hoje sabemos como esse tipo de coisa faz a diferença quando o jogo é de movimentação livre. Logo veremos lá na frente. Previews. O primeiro que aparece é o Donkey Kong Country 3. Mostrou a força da série quando colocou seus protagonistas, o Donkey e o Didi, como os sequestrados da vez. E a Dixie vai lá salvar os dois com a ajuda do Kid Kong, personagem novo que entrou para a história. Mais uma rodada do habitual jogo de plataforma com segredos para todos os lados. Aqui ao lado é só PlayStation. Primeiro Destruction Derby 2. Corrida de demolição que vale chegar na frente, mas a graça mesmo tá nas batidas. É um tanto difícil de ser jogado em qualquer versão, por conta de ele ter uma física realista num jogo que vale alopração. Mesmo assim vale a pena dar uma olhada. Talvez não a do Nintendo 64, que ficou muito ruim, mas todas as outras valem. Final Doom, o segundo que o sistema recebe, que agora tem as fases das expansões originais. Também colocaram o modo de 2 jogadores, que era com os videogames ligados por cabo link. O primeiro eu cheguei a ver, ele parecia um tanto mal feito, esse daqui já foi uma coisa bem melhor mesmo. E no mesmo departamento tem o Duke Nukem, que quando foi lançado ganhou o título Total Meltdown. O começo era o mesmo do PC, mas o final era um capítulo novo que foi criado só para essa versão mesmo. Tinha inimigos novos e também um chefe final totalmente novo. Foi o único do PlayStation que foi um FPS. Tiveram mais dois lançados depois que eram em terceira pessoa. Mortal Kombat Trilogy, dessa vez Nintendo 64. Em relação ao PlayStation PC foi um jogo reduzido. Tinha menos personagens e cenários, só que tinha os mesmos problemas. E os gráficos eram pouca coisa melhorados. Eles deixaram os personagens bem grandes na tela como era no Flipper. Só que ele tinha bem de leve o anti-aliasing. Era aquele efeito que deixava as texturas borradas para não estourarem. Só que era desnecessário fazer aqui porque o jogo todo é 2D. Na hora que a gente notava que o efeito estava lá, os gráficos ficavam bem feios. No Super Nintendo, Tetris Attack, que é conhecido como Puzzle Panel de Pon, um jogo viciante que foi reformulado depois como o Pokémon Puzzle League ou Challenge. Kirby Superstar, aqui falam de 8 jogos em um, mas se não me engano foi bem mais do que isso. Muito bom também. O final do ciclo do Super Nintendo precisava de mais coisas desse tipo. No Mega Drive tem Virtua Fighter 2, diziam que foi a primeira vez que um jogo de luta 3D virou 2D e ficou um bom trabalho, vale pela curiosidade. Também se confundindo no 2D e 3D tem o Killer Instinct do Nintendo 64. Era uma adaptação do 2, mas ele se chamou Gold. O jogo ficou uma coisa difícil de entender porque que eles fizeram desse jeito. Os cenários eram em 3D, só que não tinham o efeito de borrado. Só que com isso a sua aparência ficou de 60 frames por segundo, como se ele fosse uma alta definição com texturas em baixa. E os personagens eram sprites em baixa definição que ficaram muito borrados. As duas coisas juntas deram a cara que o jogo teve. Não ficou ruim, mas ficou esquisito. O cenário tinha peso e uma aparência própria, só que na mistura não ficava uma coisa muito agradável de se ver. Pelo menos no resto ele prestou e o jogo ficou muito melhor do que parece. Aqui diz só Saturn, mas sai no PlayStation também. O Contra Legacy of War. Muito esperado, mas decepcionante. Fizeram isso que estão vendo aí que não tem qualquer inspiração e a jogabilidade ficou muito ruim. Colocaram no meio um modo de tela 3D para usar aqueles óculos azul e vermelho que é sem comentários. Um começo ruim para a série em 32 bits.
Depois, Sonic Extreme, o cancelado, que era bizarro, mas ainda parecia interessante. Esse aí foi pro Saturn. O Mega Drive teve também um Sonic 3D, que foi o Blast, e que depois teve um pro Saturn também, mas não convenceu. Jogar com Sonic tem que ser velocidade, esse jogo era lento, não tinha espaço para correr e a exploração era muito ruim. E o primeiro, Destruction Derby, agora no Saturn, só que ele não ficou tão bom quanto o original. Esse primeiro era um jogo bem truncado, mas ainda dava para jogar. Talvez essa versão tenha se enchido de problemas, porque o Saturn era mais fraco para fazer 3D. E mais uma vez 64 e mais uma vez Doom. Ainda uma versão preliminar, mas já tinha cara do que ele ia entregar na versão final. Só não mostrava que tudo ia ficar na escuridão o tempo todo. Lançamentos do mês. O primeiro é Super Mario 64, que é o primeiro desse sistema. O velho Mario no ambiente 3D veio com a sua velha mecânica simples adaptada. E também continua muito simples, é correr para lá e para cá e cumprir objetivos para ganhar as estrelas. O que não ficou simples é descobrir o que tem que se fazer. Quando entramos na fase só tem uma dica do que é para fazer e o resto é contigo. Tem alguns personagens que falam algumas dicas, mas a dificuldade, que às vezes é exagerada, tá nisso. Descobrir o que é para fazer. Tem as coisas que são óbvias, tipo a fase da neve que tem que levar o filhote de pinguim que se perdeu da mãe. Só que outras, é difícil adivinhar que a gente tem que usar o canhão para se atirar numa parede e que a estrela está escondida dentro da parede. As texturas até parecem que são pouco elaboradas e mal feitas, só que elas são suficientes e bem coloridas para encher o cenário de vida. O som é cheio de temas e vinhetas e a jogabilidade voltou com vários tipos de pulo, sendo que eles não eram novidades. A maioria deles já tinha aparecido em outros jogos, um deles o Donkey Kong do Game Boy, e até aquele salto na parede não é nenhuma novidade. Ele é um bug que acontecia lá no Mario 1, que resolveram transformar em movimento oficial. É uma quicada na parede, bem no estilo do Mega Man. Também vale falar que os botões amarelos controlam a câmera quase que totalmente. E isso tudo dá uma bela experiência de mundo 3D que fez a transição dos estilos pro Mario. Não é à toa que ele continua no topo entre os melhores do sistema e no futuro foram aparecer outros tipos sempre com alguma novidade. E é muito possível que tu tenha conhecido algum Zé Ruela que dizia que dava para pegar mais de 120 estrelas no jogo. Deixa aí a sua história. É tipo os caras que dizem que dá para passar de 96 no Super Mario World. Enquanto tu digita aí, nós vamos ver aqui do lado o Pilot Wings, que assim como no Super Nintendo ele veio mostrar um pouco do que os gráficos são capazes. 6 jogadores para escolher e vários veículos aéreos. Tinham missões a serem cumpridas, mas na verdade é só desculpas diferentes para voar por aí e observar a paisagem com a ajuda dos botões amarelos. O momento de mais ação no jogo é quando a gente joga uma missão do girocóptero, que ele atira mísseis e tem um tiro ao alvo. É uma luta contra um robozão descontrolado, mas a ideia mesmo é pegar o veículo e dar uma volta por aí. A trilha sonora tem músicas relaxantes e são calmas na maior parte do tempo. E os controles são bem fáceis de entender, mostram isso a cada instante e acompanham bem as 4 fases. Mais uma tech demo do que um jogo mesmo, só que ele não estraga parte do desafio e nem perde seu charme. Agora o Saturn, o seu clássico Knight, designado para ser jogado com aquele controle analógico lá do começo do episódio. O mundo dos sonhos passa por problemas. O cara do mal quer fazer que tudo vire um grande pesadelo e começa a roubar a energia dos sonhos das pessoas. Só que existem 2 crianças que passaram por maus bocados e têm o poder da coragem para ir lá durante os sonhos com o Knight e dar um jeito nisso tudo. Em cada fase, ou sonho, uma das crianças começa correndo e se transforma no Knight. E aí ele sai voando por aí, coletando os itens e aquelas coisas. O jogo entra naquela categoria do 2D e meio, com os cenários em 3D e movimentação essencialmente para cima e para baixo e os lados, sem deslocamento para frente ou para o fundo. E é sempre voo livre com manobras e movimentos de ataque. Cada fase completada dá uma nota para o seu desempenho e aumenta o valor do replay. Mas o seu sucesso com certeza veio mais por conta da sua história e da sua condução, que certamente é um tema que muita gente em algum momento conseguiu se relacionar. O menino quer ser bom nos esportes e a garota quer vencer o medo do palco para poder cantar. E quando isso não deu certo, eles tiveram pesadelos, mas durante isso eles acreditaram nos seus sonhos e encontraram a coragem que não sabiam que tinham, que é a energia que o vilão não consegue roubar. E partindo daí eles conseguiram dar a volta por cima e vencer.
Depois voltaram para mais uma aventura no Natal e foi relançado no PlayStation 2 e 3 e PC, e no Xbox. Só depois disso é que ele teve uma sequência no Wii. É uma mensagem bonita que muitas vezes é tudo que alguém precisa ouvir. Tipo quando tu começa um canal no YouTube que recebe poucas visitas, aí pensa em desistir, mas não é por aí. O mundo já tá cheio de vídeos de Minecraft e gameplay com gritaria e palavrões e precisa de coisas diferentes. Então trata de reinstalar esse Premiere e vai à luta. Agora já me desviei aqui. Vamos continuar no Saturn, que tem o Wipeout também. Piorou nos gráficos e na velocidade. Aqui o que nós estamos vendo em cima é o PlayStation e embaixo é o Saturn. É uma corrida na mesma pista. A diferença é bem sutil e certamente não ficou tão ruim quanto a versão do Nintendo 64, que foi mal feita de propósito. Isso foi no tempo que o Wipeout já tinha se consagrado como exclusivo do PlayStation, mas de algum jeito licenciaram o lançamento. Mas o bom mesmo foi que quem escreveu esse roteiro sabe que o lançamento não se escreve com S, mas colocar C cedilha 2 vezes já tá abusando da boa vontade, viu? Vamos continuar. Na área do PlayStation, vamos começar com o Top Gun Fire at Will, Atire à Vontade. Os seus jogos começaram mal lá no Nintendo, como bem conhecemos, mas com o tempo melhoraram. Não ficaram espetaculares nem entraram para a história, mas não ficaram ruins. Aqui nesse de PlayStation e PC e cancelado do Nintendo 64, nós jogamos como um Maverick. E ele não é o Tom Cruise, porque ele não aparece em nenhum lugar do jogo, apesar de ter cenas filmadas. Não ficou um simulador e nem ficou paradão. Dá pra ver que ele tem uma agitação que tá no mesmo nível do Ace Combat. Quando fui procurar as coisas sobre esse jogo, fiquei de cara com a quantidade de lançamentos. Se contar com aqueles dois do Nintendo e um outro de computador que fizeram nessa mesma época, são 10 jogos no total, o último lançado em 2012. Essa marca Top Gun é bem mais forte do que a gente imaginava. Os dois 32 bits agora. Eles lançaram esse Dragon Ball Z, que na época só tinha lançamento japonês e nunca ninguém sabia o verdadeiro nome dos jogos. Na minha rua ele ficou conhecido como aquele Dragon Ball que lutava todo mundo ao mesmo tempo. E era o terceiro mais jogado. O primeiro era aquele em 3D, que era aquele pessoal do GT. E depois, por incrível que pareça, o Ultimate 22, que é sem comentário. Vamos voltar para esse, que na verdade ele se chamava Legend. O jogo tinha um cenário 3D com movimentação livre e os bonecos eram sprites 2D, que se encaravam de frente. Poderiam ser até 3 contra 3 de uma vez só. Cada jogador trava a mira no inimigo e começa a briga com muitos socos, chutes, magia, teleporte e o que mais pudesse ser usado. O andamento da luta era indicado por essa barra de energia que fica na parte de baixo. Conforme os caras se batem, ela vai enchendo para um dos lados, e na hora que ela fica cheia, a luta é interrompida para mostrar uma mini cutscene que o lutador que deu o golpe final vai soltar uma das grandes magias, e ele vai acertar o inimigo que tomou o golpe final. Aí sim vai acontecer um Kamehameha, uma Genkidama ou um dos grandes golpes famosos. Esse lutador vai perder um pouco de energia e aí a história se repete até que um dos times fique sem nenhum lutador. Se parece que assim vai demorar demais, isso é uma questão de lembrar que o jogo não é constantemente 3 contra 3. E na hora que tu aprender a usar os combos, a barra de baixo vai encher muito mais rápido. O modo história segue a série, então se tu for lá e casar as lutas como aconteceram mesmo, os golpes que vão aparecer e as situações serão mais fiéis. Tipo, a primeira luta é Goku e Piccolo contra Raditz, mas depois é Nappa contra o Piccolo e assim por diante. É claro que tu pode ir lá desde o começo sempre com 3 lutadores contra o inimigo e isso vai acabar com a luta mais rápido. Mas tem bônus se tu for lá e conduzir do mesmo jeito que aconteceu no desenho. E tem que ser na ordem mesmo. O lutador A ganha do lutador B, aí entra o lutador C, ele derrota todo o time A e o último lutador vai ganhar de todo mundo que vai aparecer. É assim que o jogo funciona, mas também serve para te dar um desafio extra. Como já falado, o lançamento foi nos 32 bits e o jogo é igual. Mas parece que o Saturn tem uma pequena vantagem dessa vez. Ele tem mais detalhes nos gráficos e, segundo alguns relatos, tem algumas magias que são golpe final que foram cortadas no PlayStation. Então, se aparecer a dúvida, já sabe qual escolher. Agora só PlayStation. Double Dragon, aquele do Neo Geo que foi parcialmente baseado no filme. Tem uma ou duas coisas que foram tiradas de lá,
E olha que o normal é que eles pegassem pelo menos o rosto do elenco, só que nem isso. Tem umas coisas na abertura e o cenário e só. Antes ele era porrada de rua, agora é luta 1 contra 1. Os lutadores usam os 4 botões do Neo Geo em ordem crescente de força, e se esses golpes serão soco ou chute, depende de cada personagem. Com isso, os golpes podem ser feitos com qualquer botão e os resultados variam. A barra de especial também tem uma mecânica própria, que é, em vez de ser uma barra separada, ela é aquele bloco azul dentro da barra de energia. Ela vai se preenchendo durante a luta, e na hora que o azul e o vermelho se encontram, aí dá para mandar o golpe especial, ou algum dos golpes comuns, só que fortalecidos. Esse sistema equilibra a luta, pois quanto menos energia o jogador tiver, mais rápido ele enche o especial, e aí ele vai poder soltar o golpe mais vezes e vai poder virar o jogo. E aquele outro jogador que pode estar a caminho de vencer de Perfect, ele pode nem completar a barra e vai ficar sem o especial. É um sistema de jogo que é justo. Ele ajuda o cara que está perdendo e não favorece aquele que está ganhando. Entre os lutadores tem os irmãos Billy e Jimmy, que tem o poder do Megalhão que aparece no filme, e eles até se transformam quando usam um dos especiais. Também tem a Marion e o Abobo, que todo mundo se lembra, e mais o Burnov e o Duke, que eles são vilões e voltaram. Todo o resto foi criado para o jogo. Quando o jogo saiu do Flipper para o Neo Geo, ele tinha uma brincadeira que colocaram que dava para dar pause, e na hora que a gente apertava um dos botões o boneco mudava de tamanho. Ele podia ter o tamanho normal até bem pequeno, e aqui eles colocaram isso também, que dava para usar o direcional para esticar, do mesmo jeito quando a gente mexe no Photoshop. Também exclusivo daqui é uma nova abertura com mais cenas do filme e um modo 3D, que todo o cenário era montado como se fosse uma caixa, com as coisas em camadas diferentes. Aí tinha um movimentos livre de câmera que é interessante, mas também fica muito feio, e acaba por revelar os detalhes gráficos que se perderam no jogo. Se mexer demais é capaz que ele fique do jeito que a imagem do nosso vídeo está agora. A página da revista está aqui, o vídeo está lá atrás e a próxima página está aqui no canto esperando a sua vez de entrar. Como é um jogo do Neo Geo, claro que os gráficos perderam muitos quadros de animação e a sua qualidade caiu também. Só que quem mais perdeu foram os cenários, que realmente tomaram uma porrada forte. A maioria deles passou a ser só uma grande imagem sem qualquer profundidade. Tudo feito numa única camada. E também foi embora uma coisa que era muito legal, que em algum momento alguma coisa quebrava ou explodia e o cenário mudava tudo. E isso dava a impressão de que a quantidade de danos ao cenário era correspondente à força do golpe que o inimigo tinha tomado. Um jogo muito legal, mas que é melhor pegar a sua versão original mesmo. Foi lançado só no Japão, mas vou reforçar, pegue a versão do Neo Geo que é a melhor mesmo. Falando em Neo Geo, nós vamos ver agora o Metal Slug, que foi apresentado ao mundo nessa época. À primeira vista podiam reclamar que é uma cópia descarada do Contra, que na verdade é, mas o Contra também era o único jogo que realmente fazia direito o seu estilo run and gun. E o seu lançamento mais recente já tinha acontecido há muito tempo. Tinha aparecido o Gunstar Heroes do Mega Drive, e dentro de pouco tempo chegaria o primeiro dos 32 bits que apareceu lá nos previews, mas esse jogo é triste. O Metal Slug foi uma cópia muito bem feita e ele se mantém em pé por causa dos seus próprios méritos. É uma guerra e o jogador controla o Marco ou o Tarma. Eles vão andando pra frente e atirando em tudo que se mexe. De vez em quando aparece o Metal Slug, que é esse tanquezinho que tem a sua própria barra de energia, e ele não é destruído com um toque do inimigo. Se passar de fase com ele, vale mais um monte de pontos. E para ganhar pontos, já que estamos no assunto, é preciso resgatar todos os reféns e não perder uma vida que seja, senão todos eles vão embora. Na jogabilidade, tudo que tem para fazer é atirar, pular e jogar granadas. E quando os inimigos chegam muito perto, tem uma faquinha. A cada sequência que era lançada, mais elementos apareciam. Aí já dava para escolher outros personagens, armas, aparecer uma rasteira tipo a do Strider, alternar entre armas, golpes especiais, veículos novos. E também a cada jogo os gráficos melhoravam de forma absurda, sempre em 2D e sempre mantendo o bom humor da série. Esse primeiro foi lançado para tudo que é sistema, e na do PlayStation, além do jogo normal, inventaram um outro minigame de missões que dá para voltar e jogar as anteriores. E tem ainda um outro modo que nós jogamos como os reféns tentando fugir, com planos do nível do Cebolinha. Esse primeiro e toda a série está disponível para quase todos os sistemas que existem. Escolha um e seja feliz.
Vamos na seção de esportes com o Motor Toon GP2, aquele de corrida maluca que foi criado pelo mesmo Kazunori, carinha que veio fazer o Gran Turismo. Tá aqui mesmo só para dizer que não sabia que o primeiro só foi lançado no Japão. Esse segundo foi lançado nos Estados Unidos como sendo o primeiro. E na outra vez que isso aconteceu, o resultado foi a mudança da numeração do Final Fantasy. Foi exclusivo do PlayStation, que foi o mesmo que recebeu o International Track and Field, as Olimpíadas da Konami. Foi lançado primeiro no Flipper, depois no Nintendo e agora remodelado para o admirável mundo novo em 3D. E aqui na parte dos PCs temos que dar uma olhada no lançamento do Quake, que chegou como quem não quer nada. Por algum tempo ele foi colocado como continuação do Doom, mesmo não tendo nada a ver, mas só porque ambos eram FPS da mesma empresa e passou esse negócio todo de que era um tema infernal e tratava de experiência com teletransporte, que não deu certo, e aí veio o Half-Life também, mas isso é outra história. Aqui no Quake fomos apresentados ao mundo do FPS totalmente em 3D. Não era como no Doom ou nos outros, que o cenário era 3D, mas ainda era limitado. No Wolfenstein as fases eram chamadas de andares porque não era possível ter elevações. E no Doom a sua engine já permitia fazer cenários com níveis em várias alturas diferentes, que o jogador podia ir lá, e também permitia que se colocassem os elevadores por aí, mas ainda não era perfeito. Faltava poder olhar para cima e para baixo, e isso também fazia a bizarrice de que o jogador bastava ficar alinhado com o inimigo que ele atirava na altura diferente. Com o Quake e a sua engine isso acabou. Agora sim dava para ir para todos os lados, olhar para todas as direções, dava para mirar, dava para atirar. Era água que dava para nadar, um botão de pulo e até um comando que pouca gente deve ter visto, mas que também descobri por acaso. Se não me engano era o botão print screen, ou então o scroll lock. Ele fazia a câmera dar um zoom lá na frente, tipo como acontece hoje em dia quando nós estamos de sniper. Ele não servia exatamente para isso, até onde pude ver, mas tá aí o registro. Como amostra de seu ambiente 3D, procuraram fazer que desde o começo o jogo já fosse dentro desse mundo. E lá no começo de tudo, nós estamos numa área que tem 3 portas, que cada uma delas é um nível de dificuldade. No hard, até tinha uma mensagem que era para tomar cuidado antes de escolher esse modo. E para nos convencer disso, não tinha uma ponte, nós tínhamos que pular por cima de um poço de lava que cuspia bola de fogo para cima e... Ele mandou bem o recado, nós poderíamos morrer antes mesmo de escolher o nível de dificuldade do jogo. E depois de passar por essa primeira parte, se é que tu conseguiu, tinham lá mais 4 portas que cada uma levava a um dos mundos. Dentro deles, muitas fases escondidas, muitas passagens secretas, muito sangue, muita podreira. E no final, uma batalha contra um chefe. Sendo que não era exatamente uma batalha de atirar contra os chefes, era mais uma questão de resolver um puzzle. Tínhamos que olhar bem pelo cenário e achar como é que esse chefe tinha que ser derrotado. No esquema das armas, isso é mais uma questão de saber também usar a arma certa no inimigo certo. Foi uma coisa que me deu muita dor de cabeça na época, mas aí na hora que entendi isso, o jogo fluiu, que foi uma maravilha. Não bastava simplesmente pegar a bazuca, fechar os olhos e atirar em tudo que se mexe. Tem uma pequena matemática. Os soldados normais e os cachorros eram parados com a espingarda. Os cavaleiros, que usavam armadura e vinham correndo com a lança, e aqueles monstros maiores, eles eram abatidos com a metralhadora de pregos. E os zumbis tinham que ser estourados, se tu tivesse na mão, com as armas explosivas, a bazuca, o lança-granadas, mas se tu tivesse lá com o Quake Damage, que deixava a tela azul e aumentava a potência das armas, podia ir lá com o machado mesmo. Um jogo muito divertido que faz uma coisa muito rara hoje em dia. Ele era igualmente bom no single player e no multiplayer, mesmo com a internet de escada. Tu entrava lá numa sala que tinha 20 neguinhos pulando e atirando míssil pra tudo que é lado, que a gente era feliz e não sabia. Quake.wall.com.br, porta 26.000. Esse era o código. Esse multiplayer do Quake 1 realmente foi um sucesso sem tamanho. Os caras começavam a mexer, faziam os mods. Num belo dia, eles criaram o Team Fortress. E é com ele que nós vamos acabar com esse episódio de hoje. Estamos aqui no final da revista com essa bela propaganda do Art of Fighting 3. Tinha acabado de chegar o Neo Geo e era o seu primeiro jogo que usava captura de movimentos, uma coisa importante bastante para ser usada na propaganda. Na verdade, o que eles chamam de captura de movimento para desenho é a famosa rotoscopia,
que usaram para fazer aquele antigo desenho do He-Man e da She-Ra. E que vamos usar um código para ativar aqui no nosso programa. Vamos ligar aqui. Cima, baixo, esquerda, direita, A, Start. Agora sim. E como esse episódio ficou mais curto que o normal, vamos aproveitar para falar logo desse jogo então. Por que não? A última página também é revista, afinal de contas. Nesse terceiro da série, só o Ryo e o Robert voltaram dos personagens antigos, todo o resto é novo. Foi lançado no tempo que os primeiros jogos em 3D começaram a fazer muito sucesso, e a SNK procurou seguir no 2D normalmente, mas implementou coisas que eram de jogos 3D. Era a invenção que eles sempre faziam. Os gráficos, como já falamos, também vieram com essa novidade que foi a rotoscopia. Boa o bastante para ser usada na propaganda também. Essa alta taxa de quadros deu movimentos bem suaves ao jogo, que são mesmo dezenas de frames para todos os movimentos. Os golpes normais agora seguem aquele padrão do Virtua Fighter, que tem sequências de golpe tipo soco, soco, chute. E isso varia de jogador para jogador. E também tem agora como atacar os inimigos que estão caídos no chão. Os golpes especiais que gastam a segunda barra também voltaram, e a maioria deles é bem lento, mas é porque ele tentava imitar a jogabilidade de jogos 3D. Se o cara simplesmente pudesse soltar um monte de magia, seria vantagem demais para o lutador, aquela história de overpower. E tiveram duas grandes invenções que a SNK procurou empurrar nesse jogo e que realmente não sei por que não foram adiante. Essa primeira até que é compreensível, que é o Ultimate KO, que eles até usaram na propaganda também. Isso dava para o cara vencer a luta já no primeiro round, se ele der o especial, aquele lá, pouca energia, a barra de especial cheia, e pegar no oponente quando ele estiver mesmo com bem pouca energia, aquele mínimo que mesmo que ele defenda o golpe, ele vai perder. A outra coisa tem a ver com o relógio interno do Neo Geo, que vai ativar uma super força para os lutadores quando for o dia do seu aniversário. Isso seria o que? Umas 10 vezes durante o ano inteiro, que seria uma coisa curiosa. E o jogo não deve ter ido lá muito bem porque foi o último da série. Depois disso, os lutadores se dispersaram e apareceram em outros jogos e ficou por isso mesmo. E agora sim vamos acabar o episódio de hoje. Esse é o fim da arte da luta e também da Super Game Power 29. Agosto de 1996. Agora a hora do joinha, compartilhar o link, curtir, seguir as páginas. Aquela história toda para ajudar nessa marmota. Um obrigado novamente pela audiência. Fica um abraço a todos e até a próxima.